interessado, maior interessado que qualquer pessoa em ver a sua felicidade é o Deus que você serve. Aleluia. Ele é o mais interessado. Ele é o mais interessado. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então ele é o mais interessado. E tudo aquilo que ele planeja para mim e para você é com perfeição. É bom e é agradável. Aleluia. Só que no mundo que nós vivemos hoje, é muito difícil nós vivemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na época que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, as coisas, a atração do mundo tem sido forte, muito, muito forte. O diabo, ele trabalha em todos os sentidos, em detalhes, para tirar o nosso foco, que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E aqui nesse capítulo 12, Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, e ele coloca aqui, pelo que Deus me fez entender, 3 coisas que nós precisamos fazer para estar no centro da vontade de Deus e provar da boa, agradável e perfeita vontade dele, de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. São 3 coisas simples, entre aspas, simples de se ler, compreender, mas quando você vai praticar, é aí que você prova se você quer realmente provar da vontade de Deus, de tudo aquilo que ele tem para você. A primeira, ele mesmo diz aqui no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o primeiro passo para que você venha viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É você compreender e entender que você é propriedade exclusiva dele. Que você foi feito a não ser para adorar ele. Não tem outro motivo a não ser esse. Esse é o primeiro passo para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É você entender que você é filho amado e que você é propriedade dele. Aleluia. Ninguém compra algo, ninguém compra uma casa se ele não tiver pago por ela. Ninguém compra um carro, isso são bens materiais, não é bem essa comparação que seria. Mas Jesus, ele já pagou o preço para que você estivesse aqui hoje. Aleluia. Então que você entenda nessa noite que você é propriedade de Deus, que você é filho, e que para você viver a vontade dele, você precisa entender que você é propriedade dele. Aleluia. E a palavra diz que por sermos propriedade dele, nós temos que apresentar-nos a ele como sacrifício vivo. Nós temos que apresentar a ele o nosso culto racional. O que é o culto racional? É você vir à casa de Deus, e não só a casa de Deus, eu digo, mas a sua casa, na sua intimidade, você adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Você adorar a Deus com a sua mente, com o seu coração, e nada impedir você de adorar. Esse é o primeiro passo para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Ele tem para você. E o segundo, que diz assim, no versículo 2: não vos conformeis a este mundo, o que já foi dito aqui. O primeiro passo para você compreender qual é a vontade de Deus para você, é você, quem lembra? Entender e compreender que você é o quê? Propriedade de Deus, que você é filho de Deus. E a segunda, como a pastora já mencionou aqui, não se conformar com as coisas deste mundo. Irmãos, de verdade, e é o que a gente mais vê hoje, e a maioria até se bobear, são as pessoas
que servem a Deus se conformando com as coisas deste mundo, sim. E Deus, Ele falava no meu coração e Ele me manda dizer para você nessa noite, como um alerta: aqueles que se conformarem com as coisas deste mundo, eles vão ficar neste mundo. Aqueles que se conformarem com as coisas que acontecem no mundo, como se fosse algo normal, eles vão ficar no mundo. Eles não vão compreender qual é a vontade de Deus. Eles não vão ser salvos. Então é muito importante que você saia daqui entendendo que você não pode compactuar com algumas coisas que a pastora falou, sobre defamar uma pessoa, sobre mentir porque a pessoa mente. E eu vou até além disso, concordar que um homem pode ficar com outro homem, e que uma mulher pode ficar com outra mulher, e que esses podem formar uma família e ter um filho dentro de casa. Ou que você pode se conformar que a tecnologia ela avançou muito num grau que eu não sei nem mencionar, de tão elevado que está hoje, mas você se conformar que você precisa muito mais dela do que da presença de Deus, como é hoje em dia. As pessoas não se importam mais nem se relacionar uma com as outras, frente a frente, muito mais pela internet, pelo celular, pelo WhatsApp. Não tenho nada contra e eu uso, mas se conformar que isso invadiu o seu coração e que você é escravo disso, é você se conformar com as coisas que o mundo oferece, sim. Mas algumas coisas que nós não podemos nos conformar. Eu fui no médico, acho que foi terça-feira. Eu fui no cardiologista. Quando eu entrei, ele deu risada. Quando eu entrei, ele falou: você é muito nova para ter problema de coração. Eu dei risada. E ele conversando, o cardiologista falou assim para mim: eu já tive muito, ele falando para mim, eu já tive problemas no coração, mas o lado amoroso. E eu fiquei com cara de azulejo. Eu nem conhecia ele, nem o conheço, é a primeira vez que eu vi. E ele falou assim: talvez o seu problema no coração seja em relação a isso. Eu falei: não é. Na verdade, eu não tenho nenhum tipo de problema no coração. E ele falou assim: mas não é verdade que é muito melhor você estar sozinho, entre aspas, falei errado. Você está solteiro, entre aspas, mas sozinho você não está? O que ele quis dizer? É melhor... qual é aquela frase que todo mundo fala? Agora fugiu da minha cabeça. Melhor só do que mal acompanhado? Não é essa. Solteiro sim, sozinho nunca. É essa frase que ele disse. Ele falou: você não concorda comigo que solteiro sim, sozinho nunca? Que você sempre vai precisar de uma pessoa para suprir você? Que você não precisa ter algo sério com ninguém. É só você ficar com quem você quiser, quando você tiver vontade. Para você ver como essa frase já é algo comum para as pessoas. E até para alguns cristãos também. Não, eu posso ficar solteira sim, mas quando tiver minhas necessidades, eu procuro alguém e eu supro elas e já é. Não tem mais problema algum. E são coisas que o mundo tenta colocar em nossas vidas, que tenta taxar como se nós também devemos seguir isso, e que não é da vontade de Deus, e que foge totalmente da vontade de Deus. Entenda uma coisa, que Deus, Ele não quer apenas salvar, não é somente o plano da salvação, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, Ele quer sim que nós tenhamos uma vida abençoada. Aleluia. Ele também quer que nós comemos o melhor dessa terra. Glória a Deus. Ele quer que nós tenhamos a melhor família. Ele quer que nós tenhamos filhos abençoados. Aleluia. Vida financeira abençoada. Deus ainda realiza
Aleluias. Não só de te salvar, mas enquanto você estiver aqui, dele te abençoar em todos os sentidos. Glória a Deus. Mas se nós formos compactuar e achar que tudo é normal, só porque nós estamos aqui, Deus me trouxe aqui para lembrar você, que você está no mundo, mas você não pertence Aleluias. a Ele. Glória a Deus. Que você está aqui, mas você não pertence a esse mundo, você não pertence. Então pare de fazer e concordar com coisas que não são do agrado de Deus. De concordar com coisas que aos seus olhos é simples, mas que pode levar você para o inferno. A Carla até postou uma frase hoje no WhatsApp. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido criado na igreja, você pode ter casado na igreja, mas isso não quer dizer nada se o seu caráter não for moldado por Deus, se você não fizer a vontade de Deus. Você pode acordar no inferno. Estava escrito bem assim, uma frase bem forte. Irmãos, é tempo de um despertar, de um despertar. Eu não digo só na igreja, Vitória em Cristo, é em todas, é no mundo, é um tempo de despertamento. A inversão de valores está demais, as coisas estão muito invertidas. Só que Deus nos chamou para fazer a diferença, como já foi dito. Glória a Deus. Então, o primeiro passo para você provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você entender que você é prioridade, que você é filho dele. A segunda é você não se corromper, é você não concordar com tudo que o mundo diz que você tem que ser, o que você tem que fazer ou pensar. E a terceira, que diz assim na parte B do versículo 2: Mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções vai estar assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Job citou aqui, era algo que eu já ia dizer. O que nós fazemos aqui reflete no mundo espiritual. Tudo. E se nós não formos renovados dias após dia, a mente não for renovada, a mente não está em Cristo, a chance de você fugir do propósito é muito grande. E eu posso dizer, e eu tenho até um exemplo, a Bíblia tem inúmeros, mas um deles é Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele cai, o início de tudo para ele cair começou aqui. Começou na mente dele. Na mente dele, ele já desejava. Na mente dele, ele já imaginava. Na mente dele, ele planejava matar o marido de Betseba. A mente é um campo de batalha, sim. Mais real do que tudo. Se você não souber, se você não entregar, na verdade, os seus pensamentos cativos a Deus, entra coisas na sua mente, você age de formas que você não agiria. Você fala: o que eu estou fazendo? Já começou aqui. Você pensa que é um pensamento qualquer, mas o diabo, ele lança dardos, ele lança setas. E quando você vê, você já fez. E aí já é tarde demais. Como aconteceu com Davi. Ele começou com pensamentos, com desejos, intenções na mente dele. E ele não conseguia mais enxergar, porque ele estava fugindo da vontade de Deus. Ele não conseguia mais. E quando eu pensava nisso, e eu falava para Deus: Senhor, como é difícil controlar nossa mente. Quando a gente vê, a gente já estourou de raiva. Quando a gente vê, a gente já falou o que não deveria ter falado, já agiu como não deveria ter agido.
mas de Deus não. Porque Ele sonda os pensamentos, Ele sonda o coração, a intenção do coração do homem. E quando eu pensava nisso, Deus falava no meu coração que tem um versículo em Salmos que diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E tem uma frase que se encaixa perfeitamente nisso: mente vazia, oficina do diabo. Verdade, Deus. Essa é a verdade. E se você não tomar cuidado com o que você pensa, se você não tomar cuidado com as intenções do seu coração, você sai da vontade de Deus. E aí você se frustra. E aí você se revolta contra Ele. Por que Deus não fez isso para mim? Por que tal coisa não deu certo? Por que isso não deu certo? Por que eu não ganhei tal coisa? Por que eu não consegui alcançar tal coisa? Talvez você tenha falhado nesses 3 passos que você nem percebeu. Talvez você deixou de ser filho e agiu por a sua própria vontade. Talvez você se corrompeu. Talvez você concordou com alguma coisa que alguém falou, que ofendeu outra pessoa, e você já saiu da vontade de Deus, dos planos de Deus. Há muito tempo você nem lembra. Só que Deus, Ele quer, nessa noite, como diz esse versículo, renovar a nossa mente. Aleluias. Mas o que é renovar a nossa mente? Sabe o que é você acordar? Uma mente renovada é você acordar de manhã e o seu primeiro pensamento ser Deus. Jesus. É no decorrer do dia você não esquecer dele. Pelo menos em algumas horas. É lógico que com tanta correria do dia a dia, nós ficamos cansados e o que a gente quer é chegar em casa e dormir. Mas como já foi dito aqui, Deus, Ele quer se revelar para você. Aleluias. E te fazer andar em caminhos que você nunca andou. Espiritualmente falando, materialmente falando, sentimentalmente falando. Mas a sua mente precisa estar renovada. E Paulo diz: entreguei os meus pensamentos cativos ao meu Deus. Por que ele diz isso? Porque tem coisas que, como eu disse, nós não controlamos. Mas quando você apresenta diante de Deus, quando você começa a dar nome às coisas que te afastam dele, Ele se encarrega de libertar a sua mente. Glória a Deus. E aí Ele passa a colocar na sua mente. E você começa a pensar coisas boas. E aí você começa a provar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E quando nós compreendemos isso, não que tudo é tão fácil, porque para você seguir esses 3 passos aqui, é uma questão de escolha. Daniel escolheu não comer a comida do rei. Daniel escolheu não se prostrar diante de outras imagens, diante de outros deuses. E Deus diz para você nessa noite, para que você venha provar da minha vontade, dos meus sonhos, do que eu tenho para você, porque eu tenho, você precisa escolher. É uma questão de se posicionar realmente. Nesses 3 passos é uma questão de escolha. É uma questão de escolha e isso só depende de você. E Deus te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Aleluias. Do fundo do meu coração, quando eu estava lendo essa palavra, eu falava no meu coração: meu Deus, como eu quero
provar da sua boa, agradável e perfeita vontade. Aleluias. Sabe por quê? A Bíblia diz, a palavra de Deus me garante que a vontade dele é melhor do que a minha. Aleluias. Que aquilo que ele deseja para mim, aquilo que ele planeja para mim, não chegou no coração de ninguém. Glória a Deus. Que ninguém sabe. É algo secreto que ele quer se revelar para mim. Aleluia. E para você. Glória a Deus. O que você quer nessa noite? Eu oro para que a sua vontade, o seu desejo seja de conhecer e prosseguir em conhecer Deus. Aleluia. Para que Ele se revele para você e você entenda a vontade dele na sua vida e tudo aquilo que Ele precisa e tudo aquilo que Ele quer fazer por você. Eu vou pedir para você se colocar de pé. E eu quero fazer uma oração. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Entregue os seus pensamentos cativos a Deus agora. Eu não sei onde está o seu pensamento. Eu não faço ideia de onde esteja o seu pensamento. Talvez de algumas pessoas o pensamento está aqui e está em Deus e outras não. Mas se você quer conhecer a Deus e você quer conhecer a vontade dEle, conhecer tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, feche os seus olhos e diga para Ele: Senhor, eu entrego os meus pensamentos cativos agora. Eu não aceito mais ser prisioneira dos meus pensamentos e tomar atitudes que não te agradam. E tomar direção na minha vida que foge completamente aquilo que o Senhor quer para mim. Pai querido, nós pedimos a Ti, Senhor. Realiza, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nós, Pai, para que nós venhamos, Senhor, ainda é a Tua presença, nos nós rendermos, ó oramos. Deus, diante de Ti, Pai. Nos rendermos, ó Pai, Eu oro, a Deus, em oração, Pai amado. e eu entrego meus pensamentos cativos ao Senhor. Nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus. E eu coloco diante do Senhor essas vidas que estão aqui nessa noite. Mais e mais o Teu Espírito. Eu creio que o Senhor não as trouxe em vão. O Teu amor. Eu creio que o Senhor as trouxe para que elas venham compreender Nos ensina qual é a Sua vontade na vida delas. Nos ensina, E Senhor. que a Tua vontade é melhor do que aquilo que ela pensa que pode ser. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje as setas venham cair por terra, aquilo que aflige, aquilo que tenta aprisionar, aquilo que tenta amarrar, meu Deus, a mente dessa pessoa, que faz com que ela saia dos seus planos, dos seus projetos, que faz, Senhor, com que ela não compreenda quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Em nome de Jesus, que a nossa mente venha ser renovada, renovada agora. Que nós venhamos ter a mente de Cristo, que nós venhamos ter a mente do Senhor, nas coisas do alto, que nós venhamos ter a nossa mente naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno nessa terra. Teu nome, meu Deus. Tudo aquilo que vai nos suprir por algum momento, por um instante. Vidas, Pai. Mas que nós venhamos ter a nossa mente em nome de Jesus, naquilo que é eterno, Os servos, Pai aquilo amado, que nos quem traz a nós temos salvação, prazer, meu Deus. aquilo que nos traz, Senhor, o renovo espiritual, Vivemos para a Tua glória, Senhor. aquilo que nos vai levar, Senhor, Que o nome para seja perto, exaltado através de Senhor. nossas vidas, Senhor. Pelo nosso Que venhamos pensar, pelo apresentar os nosso nossos agir, corpos, Pai. Pai, Em nome de as Jesus, nossas Senhor, vidas, nós clamamos, como Deus. sacrifício Tratando em vivo, nossos corações, Pai. santificando a nossa vida, Senhor, não nos corrompendo, Te agrada, Senhor. não deixando de seguir aquilo que o Senhor nos deixou, Nos conformar com este mundo. não nos conformando com as coisas deste mundo, Senhor, em nome de Jesus. mas fazendo a diferença, Pai. Viver, Que Senhor, nós venhamos compreender isso, Senhor, em nome de Jesus. Pai. Ao contrário que este mundo E tem. eu creio que o Teu Espírito Santo já está neste lugar desde o início deste culto. Vai transformando, Senhor, as nossas Porque a vidas. Tua presença é real aqui
purificando, Senhor, em todo o tempo, nos limpando, Porque eu Pai sinto, amado. Senhor, a tua presença tão real como o ar que eu respiro. Nós clamamos, meu Deus, opera de Porque maneira eu que teu sinto, povo, Senhor, Pai amado, sentir, Senhor, a diferença, que meu teu Deus. Espírito Santo venha tocar nessa pessoa agora. Oh, Pai querido, que nós possamos, Que Pai uma amado, prisão, meu Deus. denunciar, Senhor, aquilo que o mundo tem oferecido, Pai, em nome de Jesus. Todas as amarrações. Para que nós venhamos, Pai, Sejam encontrar, quebradas aceitar a agora. Tua vontade, que é boa, é perfeita, No nome de é agradável. Oh, Jesus querido, manifesta Nos em leva, nós, Senhor. o Nos desejo mantenha que no queremos caminho. acertar, Pai amado. Firma nossos pés nessa noite. Porque muitos têm se afastado da tua presença. Tirando, Senhor, o mundo E a dos tua nossos palavra diz que corações. no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Santo maravilhoso. A tua palavra diz que no fim dos tempos muitos te abandonariam. Viveriam apenas uma fachada. Mais e mais, Pai, em nome de Jesus. Que na verdade nunca te conheceu. E nós não queremos fazer parte Parece dessa. teu povo, Pai, que Desse muitas grupo vezes de tem se pessoas. encontrado enfraquecido, meu Deus, pelas provações deste mundo, Em Pai. nome de Jesus. Senhor, dá força para o teu povo Eu continue. oro de todo o meu coração para que o teu Espírito Santo continue ministrando, Pai, essa palavra no coração de cada um que está aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pois é o teu Espírito Santo que convence. É o teu Espírito Santo que traz o arrependimento Aleluia. e a mudança de direção.